Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal O Professor, e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à série de lições que nós estamos comentando, que é a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. E o tema que nós iremos abordar nessa lição de número 10 é um tema muito especial para a compreensão de todo o canon, que é exatamente os anos de silêncio. Nós vamos falar sobre o período que é considerado o período do ano do silêncio, os anos do silêncio, que vai de Malaquias até Mateus, que tem uma totalidade aí de aproximadamente 400 anos de história. E nós iremos ver algumas minúcias relacionadas a este período. E como de costume, nós preparamos o material e esse material estará disponível para você poder fazer download e utilizá-lo como você queira utilizar, ou distribuindo para os seus alunos, ou tendo apenas como fonte de pesquisa teológica. Esse material vai ficar disponível para você poder estar utilizando. Vamos falar sobre Malaquias, esse espaço de tempo de Malaquias a Mateus, que totaliza aproximadamente uns 400 anos, né, de silêncio. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão, baseando-se no conteúdo da nossa revista, os 400 anos de silêncio profético. O que é esse período? É o tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo. É conhecida como o período intertestamentário, ou entre os testamentos, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, porque não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período. Alguns o chamam de 400 anos de silêncio. A atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significativamente durante esse período. Muito do que aconteceu foi predito pelo profeta Daniel. Está lá em Daniel capítulo 2, 7, 8 e 11, né? Podemos comparar os eventos que se sucederam durante esse período de 400 anos com as profecias que Daniel outrora havia profetizado. Mas é interessante nós destacarmos aqui que o período do silêncio profético, onde Deus não manifestou nenhuma palavra profética à sociedade daquela época, ao seu povo, isso não significava que Deus estava também sem fazer nada, estava apenas virado as costas para a sua criação, de maneira alguma. Esse período foi um período muito importante na história do mundo antigo e para o surgimento, em especial, de Jesus, exatamente por causa de grandes modificações na área da política, na área da religião, da sociedade, em termos gerais, que favoreceram e prepararam o mundo para a chegada de Jesus. Então, ou seja, Deus estava em silêncio, mas Deus também não estava com as mãos no bolso. Deus estava em plena atividade, trabalhando em prol do seu projeto de salvação para a humanidade. Então, nós temos o quê? Quando que se iniciou, né, esse período de 400 anos? Para nós entendermos melhor essa questão, nós temos que compreender algumas coisas relacionadas a esse período de 400 anos. Nós temos algumas áreas para nós estarmos abordando nesse período, que são 4 áreas para que a gente possa compreender essa questão dos 400 anos e o que aconteceu durante esse período de 400 anos. Que Deus estava em silêncio, mas as mãos de Deus estavam trabalhando. Em primeiro lugar está o fundo histórico,
Nós temos que estudar a questão do fundo histórico, do que se passou naquela época, do fundo religioso, quais foram as motivações religiosas e os conceitos religiosos que surgiram nesse período, o fundo cultural, o que a cultura e a cultura judaica favoreceu para a questão da chegada de Jesus e o que mudou dentro das culturas da época. Até mesmo se encaixa dentro desta cultura a perspectiva da chegada de um Salvador da humanidade, que não era só característica do povo judeu e nem do povo samaritano, como diz lá em João capítulo 4, mas essa perspectiva messiânica era algo que era relacionado às outras nações também. As outras nações também tinham este mesmo pensamento, essa mesma expectativa religiosa da chegada de um grande líder mundial. E o judaísmo esperava pelo Messias, então isso se encaixa dentro do fundo cultural também. E o fundo social, como eram as sociedades e como foi o avanço social ao longo do desenvolvimento desses 400 anos. São pontos fundamentais para que a gente possa compreender o que se sucedeu durante esses 400 anos, que é importante nós destacarmos o quê? Que Deus não falou, mas, mesmo em silêncio, estava trabalhando, executando os planos eternos. Deus já havia estabelecido os seus planos eternos, planos estes que já estavam definidos antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 3:8, relacionado ao Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o projeto salvífico do plano divino através dos séculos, do plano divino para a redenção da humanidade, teve o seu ponto inicial, como temos ali um proto-evangelho em Gênesis capítulo 3:15, que havia uma promessa, né, que estava em andamento ao longo da história, que inicia-se em Gênesis 3:15 e tem o seu desenvolvimento e o seu desenrolar em toda a história da humanidade, vindo ali Abraão, Isaac, Jacó e assim todos os patriarcas, todos os profetas, o desenvolvimento histórico nessa questão. E era necessário tudo estar pronto para a concretização desta promessa. Ou seja, como Deus já tinha uma promessa já pré-estabelecidas desde a fundação do mundo, então era necessário que Deus conduzisse e continuasse conduzindo a história de uma maneira que as suas promessas, as suas palavras viessem se cumprir. Deus não falha nas suas promessas, a qual usou os seus servos, os profetas, para profetizar sobre a vinda do Messias. Entendemos que o Antigo Testamento, o livro que mais fala sobre as características messiânicas e o ministério messiânico é o livro de Isaías, até porque ele é conhecido como o profeta messiânico. É o profeta que mais destaca e mais faz menção ao Messias, a Jesus. E os demais outros profetas também fizeram menção de uma área do ministério messiânico, mas em especial Isaías. Ele tem, na soma dos seus 66 capítulos que compõem o seu livro, que é classificado como profeta maior, um dos profetas maior, e o maior em termos de extensão de livro, extensão ministerial, tanto as profecias relacionadas ao ministério messiânico, como a vinda do Messias que estão em Isaías, como todos as outras profecias que se encontram nos demais livros da Bíblia do Antigo Testamento, deveriam ser concretizadas, cumpridas, realizadas na vinda de Jesus. E para isso, Deus havia afirmado ao profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo de número 12,
dizendo que vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele diz exatamente assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra. Deus está dizendo que ele faz com que a palavra dele se cumpra, porque ele é um Deus de palavra, né? Ou seja, ele é um Deus de verdade. O que Deus fala, ele cumpre. Então nós encontramos essas verdades no desenvolvimento nessa primeira parte do fundo histórico, religioso, cultural e social. Nós temos que entender que Deus estava em silêncio, mas os seus planos estavam em andamento, que havia uma promessa em Gênesis 3,15 e Gálatas 4,4 nos fala sobre a concretização desse período, né? Quando tudo estava cumprindo, Deus mandou Jesus, como diz João capítulo 3, versículo de número 16, e que as promessas de Deus não falham. Então, todas as promessas contidas no Antigo Testamento deveriam ter o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E para a vinda do Senhor Jesus, então era necessário Deus preparar o mundo para a chegada do Messias. E esse preparar do mundo envolve o fundo histórico, religioso, cultural e social da época. Avançando um pouco mais, nós podemos falar aqui sobre um pouco do livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, que é considerado o último dos livros dos profetas dentro da classificação que nós possuímos, que é o livro do profeta menor, né? Que é classificado dentro dos livros dos profetas menores não por nível de espiritualidade, mas por extensão ministerial, por conteúdo que há em seu ministério profético. Mas as características desse período é fundamental para nós compreendermos como tudo se iniciou e quais eram as condições sociais da época e qual era a expectativa que a sociedade, tanto no âmbito político quanto no âmbito social, possuía acerca do Messias. Então, Malaquias também trata sobre essa característica messiânica e é um livro profético que traz descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Por ser um livro curto e de acordo com a catalogação, Malaquias é o último dos profetas menores, tendo sido escrito por volta do ano 430 a.C., aproximadamente. Lembremos, quando tratamos de datas aqui ou em qualquer outra área, tanto escola bíblica quanto área acadêmica, nós não afirmamos, é sempre uma proximidade, né? Historicamente falando, tudo aquilo que é passado não existe mais, mas que nós temos que deduzir algo aproximado das datas, ou seja, aproximadamente foi escrito em 430 a.C., sendo que o seu nome não é citado em mais nenhum livro da Bíblia Sagrada. Não há menção de Malaquias em nenhum livro da Bíblia Sagrada. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias, no período após o exílio do povo judeu na Babilônia, em que os muros de Jerusalém tinham sido já reconstruídos em 445 a.C., sendo necessário conduzir os israelitas da apta religiosa aos princípios da lei mosaica. Os temas tratados na obra seriam o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a tão esperança vinda do Senhor. Ou seja, esse é resumidamente um fundo histórico do livro do profeta Malaquias, que é exatamente aonde o Antigo Testamento finaliza, né, termina. Se você for pegar na sua Bíblia, você vai encontrar a palavra maldição, né, no último versículo ali do livro do profeta Malaquias, nos fazendo entender que a sociedade daquela época andava não de forma que agradava a Deus e que havia uma necessidade de uma reforma antes da vinda do Messias.
E exatamente esse período que marca os 400 anos, que é exatamente o período de grandes reformas. Reforma não só no âmbito religioso, mas como no histórico, cultural e social, como nós vimos aqui nesse slide anterior. Então, esta é a perspectiva do livro do profeta Malaquias. Como Malaquias enxergava a sua sociedade, quais eram as condições da sua época, e que este livro trata do amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a tão sonhada e expectativa da vinda do Senhor. Então é este mais ou menos o fundo histórico que nós vamos tratar, de Malaquias a Mateus, que vamos preencher exatamente essa lacuna dos acontecimentos que tivemos ao longo desses 400 anos. Já entendemos que são 400 anos, né? Não são poucos, né? São 400 anos, ou seja, é um decorrer histórico muito grande, então nós não temos tanto tempo assim para falar exatamente sobre tudo quanto aconteceu durante esses 400 anos, mas vamos aqui destacar os principais pontos que estão diretamente relacionados ao povo judeu, à sociedade da época, aos imperadores da época, e o que isto tudo favoreceu a chegada de Jesus e favoreceu ao judaísmo da sua época, o judaísmo mais primitivo da sua época, da época de Jesus, né? Então, nós encontramos durante esse período de 400 anos, né? Esse período aí que vai aí, ó, de Malaquias a Mateus, dentro da questão do fundo histórico, já iniciando aí os 4 pontos que nós falamos aqui anteriormente, né? Fundo histórico. Iniciando essa questão do fundo histórico, nós temos aí 4 grandes impérios que se levantaram, que fazem parte da história do povo judeu e que foram essenciais para o preparo na questão política, na questão dos impérios, para a vinda do Senhor Jesus. O primeiro deles é o grande Império Pérsia, que vai do ano 536 aproximadamente ao ano 33 a.C., até porque aqui a ordem é decrescente, né? Vai decaindo os números, né? Vai em ordem decrescente, não é em ordem crescente. A partir do ano 0 que começa a contagem crescente, ano 0, ano 1, ano 2, ano 3. Tem o Império Grego, 331 a.C., e aproximadamente 323 a.C., e o Império Macabeus, que é um período de suma importância também para o povo judeu, não só o Macabeus, mas o Império Grego também, foi um período de importância. Macabeus, 165 a 63, depois, antes de Cristo, e o Império, tão famoso Império Romano, que vai de aproximadamente 63, mas aqui nós também encontramos um período de Jesus, né? No ano 37, se eu não me engano, o período em que Jesus nasceu, aproximadamente, né? Ao ano 470. Então, não o ano que Jesus nasceu, né? No ano 37, mas é o início desse grande império. Alguns datam no ano 37, outros datam no ano 63 depois de Cristo, questões históricas, tá bom? Então esses são os 4 grandes impérios que nós possuímos dentro da historicidade, do fundo histórico: o persa, o grego, o macabeus e os romanos, o Império Romano. Começando aqui pelo primeiro, né, que é o Pérsia, que vai do ano aproximado aí de 490, 536, o seu surgimento, até o ano 333 a.C. Os judeus tinham, nesse período, uma liberdade de cultuar. O sacerdócio se tornou uma função pública e tinha que ter prestação de contas. Esse período do Império Persa foi um período mais maleável para o povo judeu. Não havia aquela opressão religiosa, até porque
o imperador da época permitia que os judeus vivessem a sua liberdade religiosa, a frequentar os cultos, a realizar os seus cultos. Só que o sacerdote se tornou uma figura pública, foi rebaixado a um funcionário público, ser um sacerdote. E esse sacerdote tinha que prestar conta ao imperador. O imperador controlava ali toda a Judéia. Então aqui é mais ou menos a extensão do Império Pérsia. Tudo aqui que está de verde. Você vê aqui que ele abrange desde a Macedônia, vai vindo, Éfeso, Sardes, Lídia, Frígia, Síria, Damasco, Babilônia, Jerusalém aqui, né? E vai até o Egito e se estende por todo o território. Se nós formos olhar aí dentro de uma questão mundo, né, globo, então aqui é mais ou menos a extensão do território persa, né, do território persa. Então aqui foi um período mais tranquilo, um período de liberdade ao povo, onde o povo tinha essa liberdade de cultuar, de glorificar a Deus, de prestar culto, de fazer as suas cerimônias religiosas. Não havia tanta questão de opressão religiosa, né, de perseguição religiosa, mas esse império aí, ele caiu. Esse império caiu e surgiu o Império Grego, de aproximadamente do ano 331 a.C. a 323 a.C., e este império tinha uma dimensão territorial parecida, né? Tá aqui, dimensão territorial parecida, aonde Jerusalém, aqui, Jerusalém, bem aqui, Jerusalém ainda estava sobre o domínio, né? Ainda estava sobre o domínio. Então, o Império Grego tomou de conta de toda esta área, parecido com o Império Persa, né? Olha, praticamente é o mesmo território. O Império Grego tomou o Império, caiu o Império Persa, o imperador tomou de conta. Quem era o imperador da época? O imperador grego da época é Alexandre o Grande. O Império Grego, um império que também favoreceu aos judeus, dando a eles a liberdade de culto, privilégios que os gregos possuíam. Existiam privilégios que só os gregos possuíam, né? Os nobres. E o Alexandre o Grande, ele favoreceu os judeus obedientes, enquanto estes estavam em obediência ao seu império. Então, o Alexandre o Grande deu a estes judeus privilégios dentro do seu governo, coisas que somente alguém natural dos gregos possuíam. Uma das grandes maravilhas históricas foi o idioma, que favoreceu a propagação do evangelho. Foi exatamente nesse período em que Alexandre o Grande estabeleceu o grego, que nós estudamos, né, na aula passada sobre os materiais, os idiomas da Bíblia. Quem trouxe foi Alexandre o Grande. Quando ele derrotou a Pérsia em 331, ele impôs sobre o seu vasto império a cultura helênica, que é a cultura grega, né? E o grego que era falado era o koiné. A expressão koiné significa comum, que era o grego da época, o grego falado da época. Ou seja, o grego koiné tornou-se a língua do império. O domínio grego se deu em 3 etapas. Primeiro com Alexandre o Grande, segundo com Ptolemaico, em 323 a 204 aproximadamente, e Seleucida, 204 a 165. Antíoco Epifânio, perseguir os judeus visando o politeísmo grego. Esta última fase de Seleucida, né, que abrangeu Antíoco Epifânio, foi um período muito terrível para o povo judeu, porque foi um período em que o sincretismo, o politeísmo estavam fazendo parte desse período, e aonde Antíoco Epifânio, ele praticamente trouxe uma abominação
para o povo, fazendo com que os judeus comessem carne de porco, proibiu a lei de Moisés, né? Ele saqueou o templo e matou muitos judeus, isso no ano 170, e no ano 170, Antíoco Epifânio. Você vê que as datas, muitas das vezes as datas vão divergir um pouco, porque é questões de datas, né? Ou seja, 204 a 170 aproximadamente, né? Que aqui na nossa revista, o nosso comentarista, o pastor Antônio, colocou o ano de 170 a.C., né? Mas questões de data, às vezes, historicamente falando, há uma divergência de narrador para narrador, de histórico para histórico, né? Mas são datas aproximadas que este imperador, foi o mais terrível que houve na história do povo judeu. Por quê? Porque ele fez com que o povo judeu obrigasse o povo judeu a comer carne de porco. Nós sabemos que pela lei mosaica, os judeus não comiam e não comem carne de porco. Mas este rei, este imperador, forçou eles a comer carne de porco, matou a muitos judeus e sacrificou uma porca no altar, profanando o santuário, né? Ou seja, para o povo judeu era algo abominável. Antíoco Epifânio, ele perseguiu, afligiu e queria implantar o politeísmo e o sincretismo. Mas, na realidade, ele queria exterminar a cultura e as tradições judaicas, né? Para que apenas ficasse ali o politeísmo grego, que nós sabemos que a classificação dos deuses gregos são inúmeros, né? Os deuses da Grécia, que nós geralmente somos habituados em ouvir falar sobre Zeus, né? Atenas, Afrodite, e entre outros deuses que existem, né? Morfeu, deus do sono, né? Que é o Morfeu, Zeus, que é o deus dos deuses, né? Que fazem parte dentro dessa cultura helenística, dessa cultura dos gregos. Então, esse período, o período de Alexandre o Grande, foi o período mais maleável também para o povo, né? Mas que não ficou assim, vê que as coisas começaram a caminhar para uma grande revolta. Revolta esta que nos leva exatamente ao período dos Macabeus, que vai do ano 165 ao ano 63 a.C., aproximadamente, tá bom? A revolta começou com Matatias, sacerdote de Modim, período de independência, também chamado de Hasmoneano. Matatias era sacerdote patriota e de imensa coragem. Furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e sua religião, uniu um bando de leais compatriotas e defraudou a bandeira da revolta. A revolta dos Macabeus foi marcada pela tentativa de derrubar o Império Grego, porque era um império que Antíoco Epifânio estava dominando sobre os judeus, além de ter matado os judeus, além de estar querendo destruir a tradição judaica, os costumes judaicos, destruir os judeus, a sua religião. Queria acabar, né? Ele queria, na realidade, era acabar com o povo judeu. Então, Matatias, sacerdote de Modim, ele se revoltou com aquela situação. A característica da sua personalidade, ele era um homem bem corajoso, e ele reuniu um grupo de pessoas e que levantar a bandeira da revolta. Eles eram uns revolucionários que queriam destruir Antíoco Epifânio, ou seja, acabar com o reinado dele. Este homem, Matatias, tinha 5 filhos: Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Hasmoneanos por causa de Ramon, bisavô de Matatias, ou de Macabeus, devido ao apelido Macabeu,
que é martelo, né? Significa martelo esse nome. Conferido a Judas, um dos filhos de Matatias. E esse período foi um período de grande revolta, um período que houve muitas mortes, um período em que muitas pessoas se uniram a este grupo revolucionário com a tentativa de destruir Antíoco Epifânio com esta revolta. Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilha de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo de batalha. Ou seja, o que aconteceu nesse período? Eles tiveram êxito nesse período. O que aconteceu? A revolta dos Macabeus, entretanto, foi também uma guerra civil, degradada entre os judeus helenistas e anti-helenistas. Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo. Os judeus recuperaram a liberdade religiosa. Foi esta a origem da festa das dedicações. Dentro da cultura judaica, nós temos ali a festa das dedicações, que é João capítulo 10, versículo 22. E esta festa tão celebrada pelos judeus surgiu exatamente em um período que é considerado um período de silêncio. E que o livro que Macabeus, que tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus, bem que eles não são do mesmo período, né? Mas pelo fato do nome, 1ª Macabeus, no caso, né? Mesmo sendo um livro apócrifo, tanto considerado apócrifo para os judeus quanto para os protestantes, mas a festa da dedicação surgiu exatamente nesse período de revolta, de guerrilhas, de guerras, e que fez com que o povo judeu tomasse a liberdade religiosa novamente, né? Os Macabeus continuaram no poder até o ano 63, quando foram dominados pelo Império Romano. Observe que eles tiveram esse período de paz, porque era praticamente um povo com uma mentalidade religiosa nas questões judaicas, né? E nós temos que entender também que o judaísmo, existem várias ramificações do judaísmo, né? Não tem só um tipo de judaísmo, existem muitas ramificações do judaísmo, né? Para quem quer saber um pouco mais, tem aqui um livro, ó, Judaísmo e Messianismo, tá vendo aí? Judaísmo e Messianismo, que nos fala muito sobre a questão do povo judeu e principalmente cultural e as ramificações do judaísmo. Então, mas eles dominaram, trouxe a liberdade religiosa, os Macabeus, mas como era necessário, como ainda não estava concluída o plano divino, havia necessidade do levantar de Roma, do Império Romano, e que este Império Romano, por sua vez, venceu os Macabeus e dominou toda aquela região que nós vimos nos mapas anteriores, né? Aí surge exatamente o período dos romanos. Mas ainda aqui, ó, frisando um pouco mais sobre a questão dos Macabeus, que é um período importante, ele restaurou a nação da decadência política e religiosa, criou um espírito nacionalista, uniu a nação e suscitou virilidade, né? Os homens se tornaram mais corajosos, compreenderam da sua capacidade de guerrilha, né? de vencer as guerras, deu um novo impulso ao judaísmo. Olha o tanto que favoreceu a questão do território e do pensamento judaico, né? Um novo zelo pela lei e esperança messiânica, houve esse renovar da esperança messiânica, e intensificou o desenvolvimento dos dois movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus, intensificou o desenvolvimento dos dois movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus. Os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista, e os saduceus surgiram do grupo que se aliou com os helenistas. Então esse foi
o período dos Macabeus. O período dos Macabeus foi um período de muita importância para o desenvolvimento religioso, para o desenvolvimento militar do povo judeu, para o desenvolvimento da questão da mentalidade da esperança de um novo Messias, para questões políticas, questões religiosas, tanto para a questão social, na questão dos homens, né, que eram voltados à guerra, deram coragem aos homens para guerrear em prol da sua nação, trouxe uma nova roupagem para o judaísmo, o período dos Macabeus. Esse aqui é um período de tanta importância para o povo que surgiu até a festa, né, a festa das dedicações, que é celebrada exatamente para o povo judeu, né, que nós não aceitamos o livro de 1ª e 2ª Macabeus, mas a sua importância histórica é importantíssima para o povo. Então, por mais que nós não aceitamos, isso não significa que não podemos ler o livro de 1ª e 2ª Macabeus para que a gente fique ciente dos fatos históricos que se passaram naquele período. Então, com isso, nós terminamos esse período de Macabeus, né, que tem até o livro, como eu mencionei agora, 1ª e 2ª Macabeus, que merece aí uma atenção toda especial, porque ele mostra como um povo pode se unir e destruiu, o povo se uniu, destruiu um grande império, né, um grande império, e um rei maldoso, né, um rei maligno, que fez com que o povo judeu infligisse as próprias leis. E pela cultura judaica, nós sabemos o tanto que para eles foi difícil esse período, porque o zelo que o povo judeu possui com as leis de Moisés, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo para eles, né? E Epifânio fez com que eles profanassem tudo isso. Para eles foi como se fosse um trauma na história do povo judeu. Mas eles se superaram e, ressurgindo aí das cinzas, tomaram o governo, né? E teve esse crescimento em todas as áreas da sua vida, né? Política, religiosa, a esperança, a questão dos homens, e surgiu aí os dois grupos, né, religiosos, houve e se intensificou, né? Já havia, mas se intensificou o desenvolvimento dos dois grupos religiosos, que são os fariseus e os saduceus. A origem dos fariseus é do grupo purista e nacionalista, são os nacionalistas, né? E dos saduceus, o que se alienou com um grupo helenista, com aquele pensamento mais grego da sua época. E com isso finaliza aqui a parte dos 1ª Macabeus, né? 1ª e 2ª Macabeus, e entramos dentro do Império Romano. O Império Romano é exatamente o império em que, quando inicia-se a narrativa de Mateus ou de Marcos, né? Como é o primeiro evangelho a ser escrito é Marcos, a primeira carta de Paulo, a primeira epístola é 1 Tessalonicenses, né? Se me falha a memória. O primeiro evangelho narrado é Marcos. Quando Marcos escreve o seu primeiro evangelho, ou quando dentro da nossa Bíblia, Mateus se inicia, o império que está dominando ali é exatamente o Império Romano. O ano de 37, né, 37, 63 a 470 depois de Cristo. Você vê que 470 já é muitos anos depois, né, do ano que Jesus morreu e do ano 70, que foi a destruição do templo. Então, o Império Romano teve uma extensão de domínio muito grande. E o Império Romano teve a sua grande contribuição também para a chegada de Jesus, favoreceu e muito. Todos os fatos que aconteceram lá atrás
houve um incentivo, né? Houve uma melhora no quadro histórico, religioso, cultural, político, social da época. Houve sempre uma melhora em alguma coisa. No Império Romano não é diferente. Só que o Império Romano ele dominava, como ele venceu os macabeus, tomou de conta, e sendo o império bem estruturado, ele trouxe grandes facilidades para o povo. Não só para o povo, mas para a nação em si. Os judeus foram tratados com generosidade durante o tempo em que foram submissos. A religião judaica foi conhecida e aceita como uma das religiões do Império. É interessante quando nós estudamos a questão da história, nós entendemos que não foi só o cristianismo que se tornou religião oficial do Império, mas o judaísmo também havia se tornado uma religião oficial do Império. Oficial não, mas ele reconheceu, foi uma religião aceita, né, dentro do Império. E com isso os judeus tinham o seu corpo judicial, legislativo, que é o Sinédrio, né? Tinha jurisdição nas causas civis e criminais, ou seja, o próprio povo judeu poderia julgar o seu próprio povo dentro das leis que regiam o seu convívio social, mas desde que estas leis não infringissem as leis maiores, que eram as leis de Roma. Quando este era infringido, as leis de Roma, eles eram julgados de acordo com as leis de Roma. Nós podemos ver isso dentro do cenário que Mateus, Marcos, Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas relatam, né? Mostram as fases do julgamento de Jesus. Paulo também passa por essas questões de julgamento, apela para César, né? Ele quer ser julgado como um cidadão, não como um judeu, mas como um cidadão romano. Então, nós percebemos que o Império Romano, ele tinha suas leis, mas dava liberdade ao povo. Essa liberdade ao povo, nós podemos ver isso no decorrer das narrativas dos evangelhos. Muitos judeus se tornaram funcionário público da sua época, que eram classificados como traidores da sua nação, né? Traidores do rei, traidores de Deus. Por quê? Porque como eles se tornaram funcionários públicos de Roma, no caso de Mateus, que é o Levi, que é o escritor do primeiro evangelho dentro da ordem que nós temos na nossa Bíblia, né? O escritor de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que é Levi que escreve, ele era um cobrador de impostos. Sendo um cobrador de impostos, ele era intitulado como um traidor. Por quê? Porque Roma cobrava impostos abusivos, e estes impostos, por mais que fossem abusivos, não por parte de Roma propriamente dito, mas abusivos pelos cobradores de impostos, que cobravam uma porcentagem a mais do que já era estabelecido por Roma, e esta porcentagem a mais ficavam para eles, porque praticamente todos os cobradores de impostos eram corruptos da época. Sendo homens corruptos, pegavam os impostos para construir e investir em templos pagãos, em templos dos deuses de Roma. Então, o Império Romano, ele trouxe esses benefícios para o povo judeu, né? Trazendo ali, eles foram tratados com generosidade, houve aí a formação do corpo judicial e legislativo. Roma não interferia no julgamento por questões da própria sociedade, né? Só interferiam nas questões das leis quando havia uma quebra das leis do Império. E Herodes o Grande foi o governador da Judéia no ano 37 ao ano 4 a.C., né?
E é exatamente nesse período que os historiadores acreditam que Jesus tenha nascido, tá? Entre o ano 4 ao ano 6, aproximadamente, né? Antes dele mesmo, né? Antes de Cristo, né? Jesus nasceu antes dele mesmo. Então é o ano 37 antes de Cristo e o ano 4 antes de Cristo, que acredita-se que foi o período em que Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, há aquela dominação do Império Romano, onde o imperador manda matar as crianças, havia um certo rigor em questão de suceder ao trono no período em que Jesus nasceu, né, algo bem interessante na história também, mas o interessante nós frisarmos que a paz cessou quando começou as guerras judaicas, que foi já no ano 66 depois de Cristo, né, ao ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém. Então, todos esses períodos que nós falamos aqui, todos esses períodos, vou voltar aqui, desde o Império Persa, houve uma contribuição, né, do Império Persa nesse período, do Império Grego também houve a contribuição, principalmente por Alexandre o Grande, que trouxe o grego koiné, né? Mas houve outros níveis deste império, níveis estes que o mais terrível foi o de Epifânio, né? Que obrigou os judeus a comerem uma carne de porco, a sacrificou lá no altar, o porco, né? Uma porca, né? E que esse período foi um período muito tenebroso para o povo judeu. Aí depois vem os Macabeus, trouxe essa revolução aí, que tem registrado em primeira e segunda Macabeus, né? No caso, primeira Macabeus, né? Primeira Macabeus. E esse período também trouxe a sua contribuição dentro desses 400 anos que nós estamos estudando, que trouxe essa reedificação do templo, trouxe novamente a liberdade religiosa, trouxe a formação dos grupos, né, a intensificação e o favorecimento da criação dos fariseus, né, e dos saduceus, que eram as duas seitas que existiam na época até de Jesus. Nós estamos cansados de lermos isso nos evangelhos, né, tanto os fariseus quanto os saduceus, que eram inimigos, né, se tornaram amigos para querer matar a Jesus, né? Então, Jesus trouxe até a amizade entre os próprios inimigos, né? Então, houve esse período de contribuição, o período romano, um período de grande dominação, que vai até o ano 470, aproximadamente, mas que também trouxe os seus pontos positivos para a questão histórica final desses 400 anos, que é exatamente onde surge João Batista, né, pregando no deserto da Judéia. João Batista, que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, tá? Mas gafanhoto aqui não é gafanhoto de animal, tá bom? Mas isso aí deixa para uma outra explicação, tá bom? Não é gafanhoto de animal, ele não comia gafanhoto e mel silvestre. O gafanhoto ali não é o gafanhoto, o animal, o grilo, né? Não é. É uma espécie de comida que o nome é gafanhoto, tá bom? Mas outra hora a gente fala sobre... Vou colocar um vídeo desse no meu canal do YouTube e você assiste lá para você entender qual era a comida que João Batista comia no deserto da Judéia, tá bom? Então, mas esta paz, essa tranquilidade entre o povo terminou quando começou a guerra judaica romana. Por que eu digo isso? Porque os judeus não estavam felizes, né? Eles não estavam alegres por causa do domínio romano. Eles não gostavam do domínio romano exatamente porque o domínio romano, a imoralidade do domínio romano, a impureza de Roma, os vários deuses romanos e o imperador que se intitulavam deuses. Se você for estudar a história das 7 igrejas da Ásia Menor,
que as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, que na realidade não era só 7 igrejas, né, historicamente falando, mas existiam muitas outras igrejas de irmãos em Cristo que estavam naquela região, mas foi endereçada às 7 igrejas que existiam naquele tempo. E se você for estudar sobre cada igreja daquele tempo, você vai se deparar com um costume cultural da época de Roma, que era exatamente atribuir uma divindade aos governadores, aos imperadores romanos. Eles se auto-intitulavam deuses, né? Ou seja, então os judeus nunca bateu as ideias com os romanos, não. Mas houve esse período de tranquilidade, um períodozinho de paz, né? Houve um negócio meio conturbado na época que Jesus se manifestou publicamente, aos seus 30 anos de idade. Se você não assistiu o vídeo ali do canal, o que Jesus fez, os anos perdidos de Jesus, né? O que Jesus fez dos seus 0 aos 12 anos e dos seus 12 aos 30 anos, né? O que Jesus fez ali da sua infância até aos seus 30 anos de idade. Tá lá no canal, é uma curiosidade histórica, cultural sobre Jesus. Mas, enfim, este daqui são os 4 impérios, né, que favoreceram e tiveram a sua contribuição dentro desse período dos 4 anos. É óbvio que a história são 400 anos de história. Nós não vamos conseguir exaurir tudo o conteúdo desses fatos históricos aqui nesta aula. É uma necessária aí um semestre inteiro para nós estudarmos sobre esta questão. Mas esses aqui foram os pontos principais que nós podemos destacar para você poder compreender os principais pontos que aconteceram durante esse período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Agora, nós vamos para o nosso tópico, mais um tópico aqui, né? Nós vamos para o tópico 3, que é o desenvolvimento religioso do período interbíblico, tá? Houve também um desenvolvimento religioso desse período, e esse desenvolvimento religioso dentro das seitas que surgiram na época foram muito importantes para o desenvolvimento do pensamento judaico e fortalecimento das culturas judaicas e o zelo dos judeus acerca das leis de Moisés, acerca da Taná, da Torá, dos livros do Antigo Testamento, e isto é muito interessante para nós estarmos estudando também, tá bom? Nós vamos estudar esse tópico e podemos falar que esse período é um período de grande desenvolvimento espiritual para o povo judeu também, por causa desses momentos de guerra, de aflições que houve, mas também os judeus desenvolveram-se as questões religiosas, não só o povo judeu, mas como também outras religiões da época também que existiam, outras ramificações judaicas também que existiram da época, né? Já observamos as questões políticas e conquistas dos imperadores, que, de certo modo, trouxe coisas favoráveis à chegada do Messias, como diz lá em Gálatas 4:4, né? Paulo dizendo aos Gálatas, né? Agora iremos ver o desenvolvimento religioso e sua influência na sociedade. Houve uma grande influência do âmbito religioso na sociedade judaica. E vamos estudar a partir de agora isso. O desenvolvimento religioso nesse período foi também marcado por algumas práticas chamadas de animismo e práticas do ocultismo. Estas práticas sempre existiram. Nós podemos ver no caso do Egito, né, os feiticeiros de Faraó, que transformaram a vara em serpente também, mas a vara de Moisés devorou as outras varas dos magos. Nós podemos ver também a ação demoníaca na vida dos falsos profetas do Antigo Testamento, como também o grande desafio de Elias no Monte Carmelo, aonde ele desafiou os profetas de Baal e de Azera para que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Obviamente, se
nenhum acontecimento místico de descer fogo do céu não fosse feito pelos outros profetas ou pelos outros sacerdotes dos outros deuses, obviamente Elias não teria feito tal desafio. Seria algo que não caberia um desafio como esse. E poderia até mesmo fazer o desafio, mas obviamente os sacerdotes nem os profetas aceitariam. Então, o fato deles aceitarem significa que realmente existia uma manifestação sobrenatural de descida de fogo do céu relacionado aos cultos que eles praticavam. Mas nós vemos ali uma ação poderosa da parte de Deus, inibindo ali o poder maligno e respondendo com fogo para Elias. O Deus de Elias respondeu com fogo, fazendo sim ser reconhecido como o único e verdadeiro Deus. Então essas práticas no desenvolvimento religioso da época sempre existiram, elas foram se intensificando ao longo do tempo, e nós podemos ver também esta mesma prática do ocultismo, da adivinhação, né, quando aquela menina fala com Paulo, né, e os companheiros de Paulo ali certamente são homens de Deus, né? Por mais que aquela menina estava falando algo verdadeiro, mas a pessoa ou o ser que usava aquela menina não era um ser divinamente, não era o Deus de Israel, não era o Senhor Deus, né? Não era um dos profetas, mas era uma manifestação demoníaca da adivinhação. E o texto é bem claro em dizer que ela dava lucro aos seus senhores fazendo adivinhações. Então, animismo e as práticas ocultistas eram práticas primitivas que aconteciam tanto no tempo do Antigo Testamento quanto no período em que Jesus viveu, e eram práticas conhecidas e comuns entre as nações. O povo judeu ele era proibido de manusear estas práticas e de até mesmo consultar pessoas que realizavam estas práticas ocultistas, né, dentro da área da magia ou da bruxaria, como é o caso do animismo. Mas essas aqui é apenas para deixar bem claro que a questão do animismo e as práticas do ocultismo era algo já conhecido e eram práticas primitivas que já vinham lá desde a época do Egito e se desenvolveu ao longo da história do povo judeu, do povo de Israel, do povo hebreu, do povo de Israel e do povo judeu, e fez parte daquele meio social, não por prática dos judeus, mas por práticas de outras pessoas, de outras nações. Dito isso, nós entramos aí dentro do primeiro grupo, né? Nós temos aqui alguns grupos que faziam partes do processo do desenvolvimento religioso, que são os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, temos também os escribas e os publicanos. Bom, então desde já aconselho a você, querido professor, pesquise sobre os escribas e sobre os publicanos, que também faziam parte do desenvolvimento religioso da época. Também era uma ramificação do conceito de religião e de seita que existia na época, tá? Então, o primeiro que nós vamos ver aqui é exatamente os fariseus, né? São os fariseus. Os fariseus, lembrando que desde já os fariseus, eles foram censurados por Jesus veementemente. Você fizer uma leitura de Mateus 23, do 13 ao 36, você vai ver que Jesus não só reprovou os fariseus nas suas práticas, como também os saduceus nas suas práticas, né? E nós vamos ver cada um dessas classificação, né, desse grupo religioso. Os fariseus, né, que do grupo dos devotos, são pessoas que
tinham a Torá, né, como os 5 primeiros livros da Bíblia como principais. Surgiu no século II a.C. Opositores dos saduceus criam na lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga, as sinagogas se tornaram um modelo para as igrejas atuais hoje. Então, o que nós temos hoje de modelos de sinagoga, no que se diz respeito à organização interna, púlpito, a tribuna, o púlpito, o local que se faz a leitura, né, os locais aonde os departamentos sentam, essa divisão que é feita na nave da igreja tem a sua origem dentro do modelo e da cultura judaica no que se diz respeito às sinagogas. E eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador. Havia essa expectativa nos fariseus, que eles criam na ressurreição dos mortos, mas, porém, também eles aguardavam a vida do Salvador de Israel, ou seja, do Messias, né? A palavra fariseu tem um significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, os santos. Os fariseus, em si, eles eram bem vistos pelo povo judeu da época, por ser um grupo religioso de extremo zelo, né, e obediência às leis de Deus, porque não comprometia os seus valores pessoais para agradar outros. Ou seja, este daí era o grupo dos fariseus, né, que surgiu no século II, criam na lei oral, junto com a lei escrita, eram opositores dos saduceus. É interessante nós frisarmos aqui também que os fariseus e os saduceus eram inimigos, ferrenhos um dos outros, né? Eles não se batiam mesmo não, mas com a vinda de Jesus se tornaram amigos, e ambos, não só esses dois grupos, que nós vamos ver aqui a seguir, não somente esses dois grupos se uniram, mas também outros grupos, como os herodianos, também se uniram para matar a Jesus, para dar fim ao ministério do Senhor Jesus. Então, eles eram inimigos dos saduceus, criam na lei oral, criam na lei escrita, foram os criadores da instituição da sinagoga que se tornou um modelo, né, para as igrejas de hoje. Eles acreditavam no Salvador, eles acreditavam na ressurreição. Esse Salvador que eu digo é o Messias, tá? Eles acreditavam no Messias, mas não acreditavam em Jesus. Alguns dos fariseus creram em Jesus Cristo, mas na sua totalidade, no que se diz respeito a muitos dos fariseus da época, não acreditaram em Jesus, mas estavam até hoje esperando um Salvador, o Messias. O fariseu significa separados, né, que eram considerados santos, os verdadeiramente santos, né, e era um grupo religioso muito zeloso e obediente às leis de Deus. Eles não comprometiam seus valores para agradar a outras pessoas. Eles eram restritamente separados nesse sentido e compromissados com esse sentido, né? Jesus os chama-os de hipócritas, juntamente com os saduceus, que hipócritas, o grego para hipócritas significa que eles eram atores, eles eram pessoas que atuavam, eles demonstravam ser aquilo que eles não eram. E por isso que Jesus reprova os fariseus e os saduceus, não só pela imagem deles e pelas práticas que eles faziam, né? E Jesus reprova muitas áreas do que eles faziam. Se você for ler lá Mateus, né? Aqui, ó, Mateus 23, 13 ao 36, você vai ver o maior discurso confrontante de Jesus com os saduceus e os fariseus. O segundo grupo nós temos aqui são os saduceus, né? Os Setukim Bener Sadok, né? Que são os Zadoquitas, ou os Sadoquitas, que em grego é Sadidoukaios, que são os saduceus. Era uma seita ou um grupo de judeus presente na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II
até a destruição do templo do ano 70. Foi quando essa seita sumiu, né, não deixou vestígio depois da destruição do templo do ano 70. A seita foi identificada por Flávio Josefo com um alto escalão social e econômico da sociedade da Judéia. O grupo cumpria várias funções políticas, sociais e religiosas, dentre as quais se pode mencionar a função de manutenção do templo. Para eles, o templo era tudo, né? Para eles cuidavam do templo, eles zelavam pelo templo. Os saduceus são frequentemente comparados com outras seitas do período, como os fariseus e os essênios. Acredita-se que a extinção do grupo ocorreu algum tempo depois da destruição do templo, né? Da destruição do templo ali de Herodes, em Jerusalém, no ano 70, sendo que os caraítas possivelmente tiveram algumas raízes na visão dos saduceus. Os caraítas é um outro segmento também do judaísmo, tá bom? Lembra quando, alguns minutos atrás aí, nós falamos sobre as diversas... Nós mencionamos que o judaísmo tem diversas ramificações. Não tem só um grupo do judaísmo e nem só um tipo de judaísmo, né? Existem muitas ramificações do judaísmo e até mesmo no tempo de Jesus também existia esses grandes ramificações do judaísmo. Os caraítas é uma desses segmentos dos judeus. Então, esses são os saduceus, né? Esses são os saduceus, que este grupo tinha uma função mais política, mais social, mais religiosa. Eles gostavam da manutenção do templo. Eles sumiram pouco depois da destruição do templo de Herodes, no ano 70, quando houve aquela tamanha destruição, né, que foram até culparam, depois futuramente culparam os próprios cristãos, né, da época. Houve uma série de revolução aí no cenário político e religioso nesse período. Mas esse período aqui são os períodos que marcam os 400 anos de silêncio, que foi o surgimento dos saduceus também nesse período. O próximo aqui é os essênios, né? Que a expressão vem do aramaico, né? Hassachá, né? Hassachá. O aramaico tem uma particularidade semelhante ao do hebraico, que CH tem som de 2 R's, né? Aquele som mais raspado, né? Piedoso, que significa piedoso, e do grego assaioi, né? Mateus 23, 13 ao 36, você vai ver grandes reprovações de Jesus sobre os essênios. Esses essênios constituía-se um grupo, a seta. O pensamento religioso desse grupo, ele era um grupo movido pelo apocalíptico, né? Era um grupo apocalíptico, messiânico, do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do 2º século a.C. Foram dizimados no ano 68 com a destruição dos seus assentamentos de Qumran. Talvez os irmãos já ouviram falar sobre os documentos, os pergaminhos, os inúmeros pergaminhos que foram encontrados nas cavernas de Qumran. E este grupo, os essênios, eram grupos exatamente que viviam nessas regiões separadas da sociedade, né? Eles eram restritamente separados desse meio social aí do povo, e eles foram responsáveis por muitos documentos escritos da época e por preservar muitos documentos relacionados à palavra de Deus, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei aqui mais ou menos como são os essênios, né? Como se vestiu mais ou menos os essênios da época, viviam nos desertos. E aqui é uma das imagens das cavernas de Qumran, que é onde foram achados alguns desses pergaminhos, dentre os quais eu destaquei esses aqui, que é um dos modelos dos pergaminhos que foram encontrados, que também é conhecido como pergaminhos do Mar Morto. E é interessante que a ideologia, o pensamento religioso desse grupo influenciou
até mesmo algumas palavras de Jesus, que no Novo Testamento nós chamamos de hebraísmo, como filhos da luz, filhos da perdição, filhos da desobediência. Nós mencionamos isso em um dos vídeos aí do nosso canal, que falamos sobre exatamente esta questão, que foi na última aula agora que nós tivemos, né? A última aula que nós falamos sobre os materiais, né? E as línguas da Bíblia Sagrada. Então, nós vemos que no Novo Testamento se usa muito hebraísmo, né? Então, este pensamento linguístico surgiu exatamente com este grupo, né? Os essênios, quando chama-se de filhos da luz, filhos da perdição, filhos da desobediência, filhos do diabo, né? Como há uma expressão de Jesus, né? Que fala, é exatamente esse pensamento linguístico já existia na época, e provavelmente muitos estudiosos acreditam que tenha surgido exatamente dos essênios, exatamente por causa da sua vida isolada da sociedade, extremamente isolados. Alguns estudiosos acreditam que João Batista veio deste grupo, né, pregando no deserto da Judéia. Alguns acreditam que João Batista pertencia a este grupo. E um determinado grupo também de estudiosos acreditam que este grupo influenciou e muito nos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas, em particular, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e foram reprovados por Jesus exatamente por isso, né? Por não acreditarem na ressurreição dos mortos. Tanto os fariseus, quanto os saduceus, tanto os essênios, este grupo houve sempre uma reprovação por parte de Jesus acerca de alguma área da sua vida. Nos faz lembrar das reprovações que houve exatamente ali nas igrejas do Apocalipse, né? Cada uma delas teve uma reprovação, exceto Filadélfia, né? Que aparentemente ali no texto bíblico não encontramos nenhuma reprovação. Mas esses são os essênios, né? Falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, falamos agora dos essênios, que foram de grande importância para o desenvolvimento religioso no período interbíblico, e é exatamente nesse período, né, nesse momento de auge dos essênios, que surge João Batista pregando no deserto da Judéia, colocando assim fim, né? Colocando fim no que se diz respeito a mensagens proféticas, né? A manifestação proféticas por intermédio de profeta. Ou seja, João Batista apareceu quebrando o silêncio ali de 400 anos. Encontramos também os zelotes. Quem são os zelotes? Zelotes já está dizendo, né? Zelo, né? Zelotes, provavelmente o partido dos zelotes teve origem nas ideias revolucionárias de Judas, o Galileu, um outro personagem bíblico bem interessante, né? Um outro personagem da história bíblica, né? Da formação desse mundo religioso, bem interessante. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo, contra a anexação de Judá com uma província diretamente submissa a Roma. Os zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos em uma nação estrangeira, e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era um governo teocrático, né? Ou seja, que só Deus governa sobre ele, e sua terra deveria se dedicar ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à causa, o grupo dos zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos zelotes faziam uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado é que se referiam, obviamente,
era a quebra da oposição estrangeira sobre Israel. Os zelotes eram um grupo revolucionário que queriam libertar Israel do domínio romano. Eles não aceitavam o pagamento de impostos, não aceitavam que judeus se tornassem funcionários públicos de Roma, como na coletoria de impostos, não aceitavam que eram os publicanos, né? Não aceitavam estas funcionalidades envolvendo grupos ou pessoas do judaísmo. Então, eles eram grupos que travavam guerras e até mesmo assassinatos em prol da liberdade de Israel, Acredita-se que Barrabás, alguns estudiosos acreditam que Barrabás, sendo um dos filhos de Judas, o Galileu, ele foi preso e foi crucificado ali, né? Foi substituído. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Barrabás provavelmente pertenciam a este grupo revolucionário da época. E uma das ideias que, porque o povo optou por Barrabás, é exatamente por causa dessa ideologia que eles possuíam sobre a liberdade do povo de Israel do domínio romano. Porque para os judeus daquela época, Barrabás tinha mais coerência com o perfil messiânico do que o próprio Jesus. Porque os judeus esperavam o quê? Um Messias político, guerreiro, que guerreasse, que montasse o seu exército e desse de pau em Roma e tomasse e fizesse com que os romanos não tivessem mais domínio sobre Jerusalém, né? E desse liberdade, trouxesse liberdade ao povo. Então, como Jesus não fez nada disso, né? Jesus era pacífico, até porque o momento da guerra não era naquele momento, né? Daquele período. Ali era o ano aceitável do Senhor, estamos vivendo ainda no ano aceitável do Senhor, mas o dia da vingança do nosso Deus ainda virá, que é exatamente o momento em que haverá a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Então, mas foi por causa disso que Barrabás foi escolhido e Jesus foi colocado no lugar de Barrabás para ser executado, né? Exatamente por causa desse pensamento messiânico, do perfil messiânico. Então, esses são os zelotes. Nós temos outro grupo chamado herodianos. Aqui não há ainda um consenso de onde surgiu os herodianos. Acredita-se que existam 3 principais origens, né? Que pode ser uma dessas 3 principais origens. A primeira delas são pessoas que apoiaram Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, e que possivelmente eram favoráveis à helenização dos judeus, tentativa de introduzir a cultura grega dentro do judaísmo, né? Fazer esse sincretismo religioso, fazer esse politeísmo dentro do judaísmo, coisa que o rei, o imperador, né, Antíoco, lá tentou fazer também, né, que foram vencidos, né, pelos macabeus, segundo a história, e provavelmente os herodianos sejam pessoas que realmente defendiam os interesses políticos, né, de Roma, principalmente de Herodes, né. Soldados ou oficiais da corte de Herodes, provavelmente formou esse grupo religioso da época para defender o imperador no que se diz respeito às questões religiosas, porque Roma tinha vários deuses, né? Existiam vários deuses da época lá de Roma e tinham que defender as questões religiosas e as questões políticas do império. Provavelmente poderia ter surgido dessa organização desses soldados e oficiais da corte de Herodes. E a terceira opção, o partido sacerdotal com origem no reinado de Herodes, o Grande, que permaneceu no reinado do seu filho. Os rabinos chamavam esse grupo de boetuseanos, por serem adeptos à família de Boetos. Um personagem também que vale a pena
estudar sobre ele, para nós sabermos exatamente sobre essa questão dos herodianos. Uma das mais importantes famílias sacerdotais, né? A família dos Boetos, que eram uma família sacerdotal da época que exercia grande influência no meio religioso da época e que é muito interessante estudar sobre isso. E que eles eram seguidores da teologia dos saduceus, tá bom? Eles eram seguidores da teologia dos saduceus. Após Jesus curar o homem da mão ressequida, né? Está lá em Mateus capítulo 12, 9, Marcos 3, do 1 ao 5, e Lucas 6, do 6 ao 11, o homem da mão ressequida, aquele homem que tinha a mãozinha meia tortinha assim, né? Ressecada. Após esse período, retirando-se os fariseus, conspiravam logo os herodianos contra eles e em como lhe tirariam a vida. Aqui, Marcos, capítulo 3, versículo 6, né? Falam sobre a união dos fariseus com os herodianos, assim como também os fariseus se uniram aos saduceus. Esses três grupos eram inimigos entre si, mas no período de Jesus se uniram para querer tirar a vida de Jesus. Então, muito obrigado por ficar até aqui, até esse momento. Sei que você não tem tudo isso, sei que aqui é uma aula muito extensa, mas eu comparo isso daqui como o nosso polo de ensino, quando nós tínhamos o nosso polo de ensino. Acredito que brevemente virá novamente uma outra forma mais adaptada, mais sofisticada do nosso polo de ensino, mas tenho esta aula como um polo de ensino, onde este material está à sua disposição. Muito obrigado. A nossa próxima aula é a lição de número 11, que nos diz Jesus e a Bíblia. Eu quero lhe pedir que você se inscreva no meu canal, que você ative as notificações, que você deixe o seu curtir aí, o seu joinha, o seu sababa, o seu arraf, né? O seu joinha, o seu gostei. Comente, né, a aula e compartilhe com outras pessoas, seus professores, seus alunos, tá bom? Dúvidas, nós estamos aí à sua disposição. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que nós lhe responderemos assim que possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula, a lição de número 11, né? Como eu mencionei, Jesus e a Bíblia. Será um prazer muito grande poder contribuir com mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, uma ótima escola bíblica, um ótimo estudo e até mais. Deus abençoe, até mais.